posso estar errado, mas eu vi que está sendo lançada uma chapa do André Negão aí. Que é, enfim, diretor administrativo, que é mais um, talvez seja o único que está faltando de todo não sei se eu posso dizer assim, do pessoal que é da turma do Andrés ali, que é o único que está faltando de fato para ser presidente do Corinthians. Você vai ser É isso, candidato à a presidência do pergunta é Corinthians, essa. sim ou A não e Ana por quê? Canhedo me perguntou isso essa semana, eu disse que não. Não passa nos meus planos no momento de ser candidato a presidente do Corinthians. Por quê? Primeiro porque é intempestiva a pergunta. Não é hora para falar em política. Eu tenho 1 ano ainda e 2 meses, não sei se também depende de fatores de continuidade, que o meu cargo é do presidente, não é meu, né? Enquanto tiver bom para ele, para mim tá tudo certo. Agora, eu não posso lançar candidatura e não vou fazer isso. Primeiro, queimar largada é uma infelicidade. Segundo lugar, eu acho que tem outras pessoas que podem desempenhar bem essa função. Por exemplo? Eu prefiro não declinar nesse momento. E seria algo relacionado à chapa de vocês? A liberdade. Então, a liberdade... Ou já mais próximo da... Você está na situação do Corinthians. Você seria a situação ou você seria a oposição? Eu não vou ser oposição a nada que se refira a coisas certas, tá? Então, se ganhar quem quer que ganhe e estiver trabalhando direito, tamo junto. Você considera que o André Negão é coisa certa? Em cima disso que você está falando. Cara, assim, eu não, ele é candidato? Ele assumiu ser candidato? Eu vi uma notícia hoje aí mas não sei se é oficial ainda. Então, para que eu vou tecer um comentário se ele não é candidato? Para criar isso, então a famosa, você volta aqui depois. Essa famosa casca de banana. Mas em algum momento, sim, não passa na sua cabeça hoje ser candidato. Mas isso, as coisas podem acontecer. Agora, eu gostaria, francamente, que você tem o sonho de ser presidente do Corinthians? Agora sim. Boa pergunta. Que padre nunca sonhou em ser papa? Entendeu? Entendi. Então, assim, isso, seria o ápice da minha existência humana. O ápice. Depois você podia morrer sossegado. Cara, eu, pra falar a verdade, eu já posso morrer sossegado, cara. Profissionalmente, eu já me realizei. Eu fiz o que eu sempre quis. Então, eu estou muito satisfeito. Agora, como existência humana, o ápice é ser presidente do Corinthians. Deve ser uma coisa, no mesmo lado bom, horrível, quando as coisas não dão certo, entendeu? A cobrança, ela não deve ser brincadeira. Se eu tenho cobrança no departamento, imagina o presidente, né, no futebol. Cara, é o básico que eu vou falar. Ganhou, tá tudo certo. Perdeu, tá no inferno. Você eleito presidente do Corinthians, qual a primeira coisa que você vai fazer? Se eu fosse presidente do Corinthians? Eu fui eleito. Primeira coisa que você vai fazer? Tá com a caneta na mão. Cara, se não tivesse até lá vigorando, eu gostaria que o fiel torcedor tivesse o direito a voto. Isso ia ser o meu apoio político explícito, tá? Esse seria uma das coisas que eu gostaria de trabalhar. Mas, presidente eleito do Corinthians, cara... Quem você contrataria pro Cara, o Corinthians hoje tem compliance, hoje o Corinthians é adequado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem... Pô, depois a pessoa fala, gozado isso, obrigado pela oportunidade. Falam assim, o Palmeiras é a equipe mais bem administrada do futebol brasileiro hoje. Existe uma conversa nesse sentido. Errado. Administrativamente falando, o Corinthians tem compliance. Eu não sei se o Palmeiras tem. Explica o que é o compliance. O Corinthians tem um encarregado, tem um DPO, que é o cara que cuida da adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. O Corinthians tem... inúmeras situações de conformidade. Agora, tem muito que se melhorar. O que é compliance? Compliance, o departamento cuida de conformidade, fazer com que as coisas sigam dentro de limites de legalidade, entendeu? Evitar que as desconformidades prejudiquem tanto a imagem do clube, como as consequências advindas do descumprimento da norma, entendeu? Isso passa pelos funcionários do clube. Os funcionários do clube tem que ter seguir uma norma, um treinamento, responder código de conduta que está nas mãos do nosso presidente do CORE, né, para aprovação, já foi terminado há algum tempo, ele está nas mãos do competente doutor Ademir Benedito, né, e enfim, a avaliação de risco passa também pela área de compliance, né,
Hoje a gente tem uma empresa que faz essa avaliação de risco. Tá bem, todos os contratos passam pela área de compliance hoje. Agora, a gente está chegando quase nos 40 minutos do segundo tempo, Mas, no nosso bate-papo. Pode dizer, se tem alguma coisa pra não, dizer? você está falando, né, o que você faria? Putz, o que eu faria... Você ficou pensando, né? Não, é que a gente tem, na verdade, Pergunta tem um boa. monte de proposta escrita, né? Uma das coisas que eu queria fazer também, é uma coisa que eu nunca entendi, cara. O Parque São Jorge, ele tem uma área na frente lá gigantesca, né? Eu nunca Ah, entendi. Por que aquilo lá não vira um polo de atração turística como é o Caminito, em Buenos Aires? pois é. Eu acho que O o Corinthians é pouco Boca, explorado, né? o Boca Juniors e o Corinthians são irmãos, acho que eu considero. Eles têm a mesma característica. Similares. Times, né, de apelo popular extremo, estão situados num lugar que não é, né, não é o lugar mais sofisticado da cidade. Loja, restaurante, um bar. Cara, você tem o Caminito lá e você vai para Buenos Aires. É impossível você não ir no Caminito. Lá os caras vão dançar tango, faz na casa de samba ali. Tá entre isso, eu pensei nisso aí, entendeu? Eu pensei em fazer o Caminito Corinthians, não é Caminito o nome, óbvio, né? Seria o caminho corintiano ali, né? Usando de forma a gerar, inclusive, recursos para o clube e a revitalizar o entorno. Ia ser um negócio maravilhoso. Isso tem cara de proposta de governo. Tá, mas não é proposta minha, de repente, né? Quem tomara que o próximo presidente leve em consideração isso, eu posso ajudar. Mas isso é uma ideia sua. É uma ideia nossa, da Liberdade Corintiana, que eu quero cumprimentar, aliás, os companheiros da Chapa 21. A chapa tem quantos integrantes? 25 integrantes.